O atrito já era utilizado por nossos antepassados nas cavernas, ao atritarem rochas para produzirem fogo. Já na Grécia Antiga, os filósofos refletiam sobre ideias que remetem à investigação sobre a origem do atrito entre os corpos. Porém, oficialmente, os primeiros estudos sistematizados sobre o atrito e o escorregamento entre superfícies sólidas são atribuídas ao físico francês Guillaume Amonton, ao publicar sua teoria sobre a força de atrito, em 1699. Embora as conclusões de Amonton tenham sido recebidas com ceticismo por alguns membros da comunidade científica da época, as suas observações foram ratificadas e aprimoradas por Charles-Augustin de Coulomb, em 1781, ao investigar mais detalhadamente alguns fatores que potencialmente poderiam afetar a natureza do atrito. Apesar de oficialmente ser atribuído a Amonton e a Coulomb o crédito pelas leis que regem o atrito, sabe-se que o físico italiano Giovanni Battista Venturi, em um livro publicado em 1797, alerta para o papel pioneiro do inventor e artista italiano Leonardo da Vinci, ao apresentar no século XV os princípios da força de atrito. Mais recentemente, estudos conduzidos pela Universidade de Cambridge, e publicado em agosto de 2016, na revista Science Direct, confirmaram esse pioneirismo ao revelar que alguns rabiscos de Leonardo da Vinci, espalhados por bibliotecas da Europa, e considerados sem relevância, eram na realidade a demonstração, já no século XV, das leis que regem o atrito entre superfícies sólidas em contato. Bem, para entendermos as leis empíricas que regem a força de atrito, analisaremos alguns experimentos envolvendo dois blocos B1 e B2, de mesmas dimensões, revestidos pelos mesmos materiais, e igualmente polidos, porém a massa do bloco B1 é menor que a do bloco B2. Consideraremos também duas superfícies planas, e na horizontal, S1 e S2, de mesmo material, porém com níveis de polimentos diferentes, sendo a superfície S2 mais áspera que S1. Iremos dividir os experimentos em duas etapas. Vamos lá? Primeira etapa. Primeiro experimento. Iniciamos o experimento impulsionando os dois blocos em contato com a superfície S2, que é mais áspera. Observe na animação que o bloco B1, que é mais leve, percorre uma distância maior até parar, comparada à distância percorrida pelo bloco B2, de maior massa. Esta observação nos leva a duas conclusões. Primeira conclusão. Durante o movimento, uma força de resistência, que se opõe ao deslizamento, denominada força de atrito, surge no contato, fazendo com que os blocos parem. Segunda conclusão. Como o bloco de maior massa percorre uma distância menor, concluímos que quanto maior a força normal, maior será a resistência da força de atrito. Segundo experimento. Repetiremos o primeiro experimento, porém impulsionando os blocos sobre a superfície S1, que é mais polida. Constatamos aqui novamente a presença da força de atrito, fazendo com que os blocos parem. Porém, como a superfície de contato é mais polida, percebemos que as distâncias percorridas pelos blocos são maiores, quando comparado ao primeiro experimento. Esta observação nos leva à terceira conclusão. Quanto mais ásperas são as superfícies de contato, maior é a força de atrito. Terceiro experimento. Aqui, repetiremos os mesmos procedimentos indicados anteriormente, porém com os blocos deslizando em uma área maior, no contato com a superfície S2. Veja. Se compararmos as distâncias percorridas pelos blocos, em relação ao primeiro experimento, constatamos que as distâncias percorridas permanecem as mesmas. O que nos leva à quarta conclusão. A área de contato aparente entre as superfícies não influi na força de atrito. Ok?
Vamos agora para a segunda etapa de experimentos, onde com o auxílio de um dinamômetro, analisaremos a força necessária para colocar os blocos na eminência de deslizamento, e comparar com a força necessária para manter os blocos em movimento com velocidade constante. Vamos lá? Segunda etapa. Quarto experimento. Nesta etapa, conforme mostra a animação em tela, os dois blocos ligados a um dinamômetro são puxados a partir do repouso sobre a superfície S1, que é mais polida. Constatamos que é necessário uma força F1 para colocar o bloco B1, de menor massa, na eminência de deslizamento. Já sobre bloco B2, de maior massa, é necessário uma força maior, F2, para colocá-lo na eminência de deslizamento. Além disso, após os blocos entrarem em movimento, constatamos que para manter constante a velocidade dos mesmos, é necessário uma força de menor intensidade quando comparada à força para colocá-los na eminência de deslizamento. Deste experimento podemos concluir que: quinta conclusão. Duas superfícies geram no contato uma força de resistência a qualquer tentativa de deslizamento, aumentando gradativamente até um valor máximo, onde ocorre a iminência de deslizamento entre as superfícies. Sexta conclusão. Quanto maior a força normal sobre um corpo, maior será a força de resistência para que ocorra a iminência de deslizamento. Sétima conclusão. A força aplicada para manter um corpo em movimento, com velocidade constante sobre uma superfície, é menor que a força necessária para colocá-lo na iminência de deslizamento. Bem, resumindo as conclusões que extraímos dessas duas etapas de experimentos, apresentamos abaixo as leis empíricas que regem a força de atrito. Primeira lei. A força de atrito é aquela que se opõe ao deslizamento, ou à tendência de deslizamento entre duas superfícies em contato. Segunda lei. A força de atrito é proporcional à força normal entre as superfícies de contato. Terceira lei. Até um certo limite, quanto mais polidas forem as superfícies em contato, menor será a força de atrito de deslizamento. Quarta lei. A força de atrito não depende da área aparente de contato. Quinta lei. Durante o repouso, a intensidade da força de atrito, denominada estática, é igual à intensidade da força aplicada, até a eminência de deslizamento, onde atinge o valor máximo. Sexta lei. No movimento, a força de atrito, denominada dinâmica, ou cinemática, é menor que a força de atrito estática máxima. E mantém-se praticamente constante, independente da velocidade de deslizamento do corpo. De posse dessas leis empíricas apresentadas por Amonton e Gaston de Coulomb, entre os séculos 17 e 18, nosso próximo passo é analisar as diferenças e características dos atritos estático e dinâmico. Espero você na próxima videoaula, onde na sequência de nosso estudo, analisaremos a força de atrito estático. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, no canto superior direito de sua tela, ou logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.